Bom, galera, estamos já na terceira aula do nosso mini curso sobre sexualidade. Hoje num lugar diferente, porque eu estou gravando esse vídeo na madrugada, agora mais ou menos 1h da manhã, aqui é o horário que eu estou gravando. E vamos falar sobre pornografia, né? Falamos no primeiro vídeo sobre as distorções que as pessoas fazem sobre o pensamento católico do sexo. No segundo momento nós falamos sobre a ideia inicial de Deus para o corpo humano. E vamos falar de uma das maiores distorções do corpo humano, que é a pornografia. Vicia, faz bem? Um casal que não está tendo vida sexual muito saudável, será que pode usar a pornografia como um remédio para apimentar a vida sexual? Não, gente, isso na verdade é uma ilusão muito grande, tá? A pornografia, ela nos vicia, e eu vou usar argumentos científicos para dizer isso para vocês. Ela nos vicia, nos ensinando um sexo que não é real, tá? O que é o sexo que não é real? É aquele sexo que você não precisa aturar uma pessoa. É aquele sexo onde a pessoa faz aquilo que você quer, ela atende todas as suas fantasias. Então, principalmente uma pessoa que nunca teve realmente uma relação sexual, um virgem, que ele imagina como é o sexo, e ele passa a aprender como é o sexo na pornografia, e ele vê ali que é tudo apenas um mar de rosas, né? E não é bem assim. O sexo na vida real exige conquista, exige respeito, exige aquele dia que a pessoa não quer, e você não vai fazer tudo aquilo que você quer, né? Às vezes você vai criar e fazer suas fantasias sexuais com a sua esposa, ela vai te achar meio maluco, uma vez que talvez ela não tenha tido o contato com a pornografia que você teve, e essas fantasias são apenas suas. E aí começa aqueles conflitos todos. Um tem a mente manchada pela pornografia, o outro não. A pornografia também leva ao vício da masturbação. Embora esse vídeo não seja sobre esse assunto, mas aquele que fica ali, em frente aos sites pornográficos, se masturbando em frente aos vídeos pornográficos, ele começa a perceber que ele basta a si mesmo. Ele não precisa ter o trabalho de seduzir uma mulher, o trabalho de encantar uma mulher, afinal, o controle remoto, a internet e uma mão já resolve os problemas dele. Isso faz com que as pessoas se distanciem, isso faz com que o homem perca o interesse pela mulher. A revista Veja, de outubro de 2016, ela traz a questão do cérebro pornô, que são argumentos científicos sobre pesquisas feitas sobre essa questão, faz bem, faz mal, vicia, não vicia, né? E eu quero ler aqui um pedacinho da revista. Diz assim: levantamentos conduzidos pelo Programa de Estudos em Sexualidade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, em São Paulo, indicam que, desde a explosão da internet, em meados dos anos 1990, cresceu a procura em consultórios de psicologia e psiquiatria de pacientes com problemas na cama, supostamente derivados do gosto exagerado pela pornografia, aquilo que eu disse no começo do vídeo. Entre os homens, a procura aumentou 30% e entre as mulheres 10%. Há relatos de pessoas que, amplamente satisfeitas com a vida sexual virtual, acabam perdendo o interesse no prazer a dois, porque é muito mais fácil virtualmente, né? Alguns revelam que a prática da masturbação repetitiva ancorada na pornografia resultou em uma imensa dificuldade de obter satisfação no contato com outra pessoa. Outros reclamam de dificuldades de interromper esse hábito, que já consideram como um vício, né?
E há relatos até mesmo de problemas de ereção, tá? Então você vê, uma das consequências seria essa, a questão de você perder o interesse por outra pessoa, uma vez que a pornografia e a masturbação ele resolve tudo, né? Outra questão também, que também a revista Veja vai trazer, é sobre a química cerebral que é ativada quando nós assistimos o filme pornográfico. Então nós temos os neurotransmissores do prazer, da recompensa, que é a dopamina. Essa dopamina ela é injetada, ela é produzida conforme a gente assiste a pornografia, porém, como a pornografia tem uma dose muito alta de estímulos, muito além daquilo que é saudável para o cérebro, os neuroreceptores eles começam a se fechar de tamanha a dose que é jogada no cérebro quando a gente assiste a pornografia. E qual que é o problema desse fechamento dos neuroreceptores? Que a próxima vez que você assistir a pornografia, para que você tenha a mesma sensação de prazer, agora com seus neuroreceptores mais fechados, você vai precisar jogar uma dose maior de dopamina no próximo filme. Ou seja, vai ter que ser algo mais pesado, mais estimulante, mais fundo do poço. Então, assim, você começa gostando daqueles filmes com cenas de sexo papai e mamãe, né? Daqui a pouco a cena de sexo papai e mamãe virou sessão da tarde para você. E aonde que é o fim disso? Não tem fim. Esse é o grande problema, né? Então a pessoa ela vai perdendo prazer em coisas pequenas. O cérebro dela perde a sensibilidade de prazer a coisas pequenas. O que eu digo coisas pequenas? Sair com os amigos, ir no shopping, conversar, assistir um filme. Então, quando o cérebro vai se viciando na pornografia, você só acha graça quando o estímulo cerebral que você recebe de prazer é um estímulo muito forte. Exatamente parecido com o quê? Com a droga. Começa com a maconha, daqui a pouco não tem mais graça, é muito fraca, daqui a pouco vai para a cocaína. Então é o mesmo mecanismo da questão da pornografia. Sem contar, gente, que é um sexo irreal, é um sexo que não existe. Os atores e as atrizes, a maioria deles, eles se drogam para conseguir fazer aquelas cenas, para vocês terem uma ideia. Tem um filme, um vídeo no YouTube chamado Memorial Porn Stars. Uma coisa assim, Porn Stars Memorial Dead. É a memória dos artistas pornôs mortos. Que ali conta assim como eles morrem, né? Bom, tá na minha timeline o vídeo para você ver que como que morre um artista pornográfico na maioria das vezes? Ou é overdose, ou é assassinado, ou é suicídio, ou é cirrose. É uma indústria de moer carne humana, a pornografia. E nós não podemos incentivar isso. Tá? Moe a carne humana de quem está fazendo e de quem está consumindo. Por isso que o Will Catt, guarde bem, no Will Catt é no número 412 que vai falar da pornografia, que diz que a pornografia ela é o mesmo nível da prostituição, porque nos dois casos está sendo dado sexo por dinheiro. Vocês estão entendendo? O mercado te dá o sexo por dinheiro na pornografia e na prostituição. Por isso que o Will Catt iguala as duas coisas, né? Quando a gente acompanha de perto jovens querendo deixar a pornografia, aí a gente vê que não é fácil mesmo, né? Porque às vezes precisa de terapia mesmo, às vezes precisa de medicação. Padre Paulo Ricardo diz que, dependendo do caso, a libertação da pornografia, ela tem que ser católica. O que é católico? É segundo o todo. É uma libertação que precisa acontecer espiritualmente, mentalmente e fisicamente. Terapia, medicamento e vida de oração. Tem gente que chega nesse estado, e talvez você tenha chegado nesse estado, tá? Então,
Vamos tirar isso da nossa vida. E os primeiros dias de quem estava acostumado são terríveis. Você vai ter aquela coisa assim, eu não vou conseguir ficar para sempre sem isso. Isso vai acontecer com você. Se você tem um vício em pornografia e vai deixar, primeiro mês é terrível, mas depois você vai normalizar. Então essa é a esperança que você tem que ter. Tá sofrido deixar pornografia? Calma. A sua sexualidade vai baixar em níveis normais. Aqui na revista Veja, um garoto disse que ele precisou instalar programas de bloqueio no computador dele, que bloqueiam sites. Ele diz assim, tive de colocar um aplicativo no computador de casa para restringir esse tipo de conteúdo. Guilherme Félix, de 25 anos, estudante de Direito. Está aqui, na revista Veja de 2016, outubro de 2016. Então, gente, quando o catecismo fala que um dos pecados contra a castidade é a pornografia, não é uma coisa de gente besta, sabe? Isso é fundamentado. Então, eu recomendo que você deixe isso mesmo. Se você, quando fica sozinho com o computador, vai diretamente a esses sites, não fique sozinho com o computador, não acesse o computador sozinho, desligue o computador. Então, às vezes, você vai ter que tomar umas atitudes mais assim, para que a sua sexualidade volte ao normal e você não tenha essa ilusão de que a sua namorada, que o seu marido, a sua mulher, vai ser aquilo do filme pornográfico, porque a realidade é muito diferente. É muito melhor, na verdade.